A maior investigação ufológica da história não ocorreu nos Estados Unidos. De acordo com o que diz George Knapp, esse jornalista americano que estamos vendo aí na tela, que tem sido um dos protagonistas-chave na divulgação dos UFOs lá nos Estados Unidos, sobre o que é divulgado no Congresso dos Estados Unidos e no Pentágono, esse jornalista, pesquisador e também divulgador do tema era muito sério. Ao contrário da crença popular, ele garante que não foram os Estados Unidos que fizeram a maior investigação sobre o tema objeto voador não identificado, mas sim a antiga União Soviética. A União Soviética teria feito a maior e mais secreta operação sobre objetos voadores não identificados desde os anos 70, segundo relatos. George Knapp afirma que já existem arquivos que vieram à tona em 2026 que seriam ultra secretos após décadas escondidos. Acima de tudo, há dois documentos que seriam fundamentais no tema ufológico, que foram desclassificados e também apresentados dentro de tudo o que foi levado ao Congresso dos Estados Unidos. Em outubro de 1982, vários OVNIs surgiram sobre uma base de mísseis nucleares na Rússia. Vocês sabem por que vamos ao mapa? Porque na época era uma região da Rússia, embora hoje não seja mais. Falamos especificamente da atual Ucrânia. De acordo com os documentos, em outubro de 82, vários objetos voadores não identificados apareceram em uma base de mísseis nucleares no que hoje é a Ucrânia, ativando o sistema de lançamentos automáticos de ogivas nucleares ou atômicas. O mais surpreendente e o mais ousado de tudo é que esses objetos apareceram sozinhos. Os sistemas começaram a funcionar e foram ativados como se fossem realizar um lançamento nuclear. Imaginem só a loucura que é essa situação. Ou seja, o nível de capacidades que esses objetos teriam seria, obviamente, muito superior ao que se pensava, com a capacidade de ativar armamento nuclear se quisessem. Relatam que os objetos teriam ativado o sistema automático de lançamento de ogivas. Um alto oficial russo afirmou que códigos para lançar mísseis capazes de destruir Nova York em 25 minutos foram inseridos sem intervenção humana. Olha, com isso, e volto a repetir porque isso é impressionante, não é? O alto funcionário russo declarou que os códigos corretos para disparar mísseis com capacidade de destruir uma cidade do tamanho de Nova York foram inseridos em 25 minutos, inseridos sem que nenhuma pessoa precisasse intervir. No instante em que os objetos voadores deixaram a área, os sistemas simplesmente se desligaram, interrompendo o que poderia ter sido a pior catástrofe nuclear global. Ninguém soube por que eles fizeram isso, nem por que, ou seja, nem por que aconteceu naquele momento, nem como fizeram, nem quem eram, nem nada disso. Simplesmente os objetos chegaram, tudo começou a ser ativado, os códigos de lançamento foram inseridos, de repente os objetos foram embora e tudo parou de ser ativado. Segundo o relatório, constam os nomes das patentes e declarações assinadas pelos oficiais militares de alto escalão presentes no incidente próximo ao Sobo. Imaginem, poderíamos estar falando de outro planeta agora. Imagine que, suponhamos, os mísseis tivessem sido lançados. Não supondo que eles foram lançados, mas se tivessem sido, o que teria acontecido? Teríamos essa situação. E a Rússia fala com ele, não é a Rússia falando com os Estados Unidos e diz: "Ei, não venha me atacar, não venha me atacar." Os objetos chegaram, ativaram os sistemas e dispararam contra você. Atiraram em X. E o país não.
Eu ia dizer sim, claro, não vamos dizer como, não. Obviamente, eles responderiam que não vou dizer. Aqui também chegaram, ou sim, não. Teria sido terrível, né? O fato de não terem feito nada, o fato de terem feito muito e nada ao mesmo tempo. Para mim, do meu ponto de vista, e não sei o que o senhor acha, mas para mim seria. Se for como dizem nesses documentos, seria uma demonstração de poder, como quem diz: aqui quem manda está em outro nível. De poder, né? O que vocês fazem não é comparável, vejo como uma demonstração clara e direta de poder. Segundo os arquivos vazados, eles trazem nomes, patentes, depoimentos, horários e tudo sobre o que ocorreu perto dessa base. Testemunhas relataram objetos voando em velocidades impossíveis, mudando de forma, sumindo de repente e desenhando nas formações. Os protocolos de emergência falharam, sugerindo algo externo e não humano. Eles haviam tomado o controle do sistema nuclear de forma precisa e pontual, afirma o relatório. O coronel Boris Sokolov, líder da investigação russa, concluiu que os objetos voadores tinham enviado uma mensagem. A mensagem demonstrava que era possível intervir no sistema atômico sem causar danos. Por parte deles ficou bem claro, não? Casos parecidos de interferência com mísseis nucleares já ocorreram nos Estados Unidos e foram relatados por ex-militares norte-americanos, o que sugere que há uma vigilância operacional comum dos VANTs. O Congresso dos Estados Unidos da América investiga isso há anos e há documentos analisados por congressistas, mesmo não divulgados. A investigação do Congresso tem duas funções: em que recursos do governo ou da população dos Estados Unidos da América foram gastos, em que foram usados. Recursos que o governo tinha, mas que eram secretos. Primeiro, eles querem analisar os recursos e verificar se há riscos para a aviação ou outros possíveis riscos. Estão levantando várias questões ali, mas também o que alguns congressistas que estão envolvidos nessa investigação disseram é que houve uma tentativa de censurar toda essa situação. Na verdade, algumas audiências que deveriam acontecer foram canceladas e, de repente, parece que querem esquecer o assunto. Não, tomara que continuem revelando e divulgando um pouco mais de informação sobre essa situação para que possamos entender. Até que ponto esse tema é complexo, né? Aliás, uma cientista alerta que há poderia haver, não necessariamente ao mesmo tempo, né, uma série de eventos que estão acontecendo em diferentes lugares. Neste caso, em Zamora, uma cidade espanhola, foi relatado um avistamento de alguns objetos. Segundo relatos da cidade espanhola de Zamora, foi uma das maiores concentrações de OVNIs no mundo. Pelo menos por ano são relatados 50 avistamentos claros por parte da população. A Agência Espacial dos Estados Unidos tem documentado ativamente o fenômeno dos UAVs em nível global para tentar concluir onde ocorrem mais aparições e testemunhos assim. Agência. Vários autores também da região de lá da Espanha, não especificamente desta região de Zamora, têm documentado isso. Nem toda a ufologia está nessa região. Deveríamos visitá-la um dia. Ele tem várias teorias, mas não sobre por que isso ocorre em Zamora. Aqui no lado da América, né, há vários pontos. Tem a cidade do México, tem também a Califórnia. Tem várias áreas, né, várias áreas que são muito ativas nesse sentido. Mas enfim, vamos para outros assuntos, vamos para outros pontos também importantes. Vejam que está saindo um novo relatório sobre o que está acontecendo com o objeto 3C Atlas, que me chama muito a atenção.
De acordo com as atualizações nesse cometa, o objeto teria mudado de velocidade. Novas medições confirmam que o objeto interestelar 3C Atlas agora gira muito mais rápido devido à aceleração de sua rotação. De acordo com o que relatam, apresenta essa rotação que foi aumentando após passar pelo Sol, pelo periélio, revelando possíveis mudanças induzidas pelo Sol ou por outra coisa. O objeto interestelar 3C Atlas gira com um período de cerca de 71 horas. Antes, a rotação era de 1.616 horas e 16 minutos, agora é de 71. As alterações na direção do jato e as variações periódicas do brilho, além do próprio objeto, seguem entre as anomalias que chamam a atenção. Atualmente, o jato de gás e poeira não gira, mas sim precessa. Ou seja, ao redor do eixo de rotação, há oscilações de 20 graus na orientação, indicando um comportamento mais complexo que o de um cometa normal. Parece um movimento inteligente, segundo eles. As observações só foram possíveis ou puderam ser esclarecidas graças ao telescópio espacial Hubble, ao telescópio MPCL-92 na Itália, que confirmaram em diferentes períodos o movimento da rotação. O eixo de rotação do 3C está surpreendentemente alinhado com a direção do Sol, com um desvio de apenas 10 a 20 graus, algo altamente improvável, especialmente considerando o que foi documentado em outros cometas, tanto do sistema solar quanto interestelares. O eixo de rotação está bem alinhado, mas as variações de brilho vêm de pulsações da coma, não da rotação do núcleo. O fluxo pulsante de poeira e gás impulsionado pelos jatos chama a atenção porque parece ter um ritmo artificial. Até hoje isso não pode ser entendido nem explicado. Menos de 1% da luz dispersa atinge diretamente o núcleo. O brilho observado é gerado principalmente pelo material que envolve o núcleo, que vai sendo alterado pela rotação e pela geometria do jato. Quando o jato se alinha ou se afasta da linha de visão da Terra, altera o brilho percebido conforme a densidade de luz. Até mesmo a geometria e o ângulo de dispersão da luz solar ainda são algo que chama a atenção. 22 de janeiro de 2026 é na próxima semana. Afirmam que estará quase em oposição total ao Sol, visto da Terra. Nesse dia, o jato antissolar vai desaparecer da nossa vista e o jato anticauda vai apontar diretamente para nós, abrindo a janela crítica para o jato, alinhado com o Sol na frente, o cometa atrás, e vai estar basicamente apontando para o Sol, mas nós vamos estar atrás do Sol. É como se apontasse para a gente. A anticauda, então, vamos vê-la de frente, e isso talvez vai permitir ver um pouco melhor a estrutura ao redor do próprio cometa. Saber, por exemplo, ao redor como estão os jatos, é como se mudássemos o ângulo, sempre estivemos vendo de lado. Dessa vez vamos poder ver quase de frente. De frente para a anticola. Digo isso porque, afinal, qual é a frente? Na verdade, não sabemos. Então vai ser muito interessante, porque dizem que vai ser possível observar, ou seja, vai dar para ver o que há ao redor. Em todo caso, como se comportam os outros jatos. E decidir se a simetria continua, pois de onde estamos, tudo parece simétrico e estranho, mas talvez de outro ângulo perceba. Parecia simétrico só pela posição do nosso olhar, e agora não há mais simetria. Então sim, a coisa fica mais natural, né? Então, bom, vai ser interessantíssimo observar isso. De agora até o dia 22, que hoje é dia 19, o dia 22 vai cair numa quinta-feira. Acho, não, sim, quinta-feira. Aí está, próxima quinta-feira. Praticamente em uma semana, não, em um pouquinho menos de uma semana. 6 dias no dia 22 vai dar para observar. Não sei se vão publicar nesse dia, mas é quando estará alinhado nessa posição.
E, bom, eu imagino que pelo menos alguns amadores vão conseguir imagens rapidamente, então vamos tentar observá-las e conversar sobre esse assunto. Eu vou comentando depois, né? Evidentemente, essa situação vai ser muito interessante. Agora vamos para outros pontos e relatos importantes sobre o que acontece no mundo. Muito obrigado por nos acompanharem e agradecimento especial aos membros e à comunidade pelo super tchau e super obrigado. Agradecemos muito, saibam que vocês tornam possível este canal informativo e ponto final, né? Mas me chama a atenção que estão acontecendo muitos avistamentos desses UAVs, desses drones ultimamente, e já quase nem se comenta mais. De repente, parece não importar mais que esses drones entrem em áreas onde supostamente não deveriam. Não é um tema, mas quem sabe mais pra frente a gente faça algum relatório sobre isso ou sobre esse assunto, porque é mais um desses assuntos que, pelo menos nós, não queremos esquecer. Não acho que devamos continuar falando sobre isso. Confiram essa imagem, é uma das últimas. O que quis dizer com simetria é isso. Ou seja, o que dizem desses jatos é que são quase perfeitos. Em 120 graus desse jato, esse com esse e assim por diante, bom, eles também têm observado esse com esse. Ou seja, parece muito, muito, muito exato. E principalmente essa simetria aparente não foi mantida por meses. Outra coisa, eles mostram imagens de momentos diferentes e se parecem muito. Vou ver se tenho a outra. Mas aqui está outra, bem mais antiga que essa, muito parecida com a anterior, não é? Ou seja, a simetria da anticola e dos outros jatos foi mantida, muito precisa, né? Coisa que, imaginem vocês, então, se isso é uma espécie de, como dizem, pedaço de gelo antigo, né? Esse comportamento surpreende muito. Então, o que vai acontecer? Vamos ver se conseguimos observar aqui, espera um pouquinho. Vamos ver se conseguimos observar o momento em que isso vai acontecer. A esse alinhamento do qual estou falando, não? Olhem, esta é a Terra. Este é o cometa, não deste lado. E em teoria nós vamos estar alinhados entre o Sol, o cometa e o Atlas. Não, deixa eu ver se consigo ver isso em outra data. Deixa eu ver a data. Vamos adiantar um pouquinho. Não está me deixando ver na data que eu quero. Vamos ver, vamos ver. Ai, 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 por quê? Por quê? Deixa eu ver se consigo corrigir isso. Isso não me deixa. Não me deixa mudar a data. Deixa eu ver. Acho que era assim. Vamos ver se ele me deixa ver. Só está aí, não me deixa ver até hoje. Quero ir dia 22, devo procurar outro? Outro desses, este? Há diversas ferramentas que mostram o avanço do cometa em sua viagem. Bem, nem em direção a Júpiter, nem além disso. Em teoria, não. Em teoria, quero dizer que não é outro movimento, mas está indo para a zona. A Terra, o Sol e o cometa. Vamos ficar em um alinhamento quase perfeito, não perfeito, mas vai permitir observar de frente, ou seja, quase a cauda e a anticauda vão estar apontando para nós. Se der para ver, vamos aos comentários. Obrigado! Como vocês estão? Obrigado por nos acompanharem. Saudações, Martim, Eliseu, Mirto Assis, tudo bem? Saudações a todos. Quem mais está nos acompanhando? Mercedes, como você está? Obrigado, tudo bem? Sol Garcia, Gabriel, Daniel. Como vão? Como estão? Obrigado. Espero que, com esses documentos, os congressistas levem esse assunto mais a sério.
porque o que George Knapp diz me parece super interessante. Ou o que esses documentos dizem me parece super interessante. De qualquer forma, isso mostraria algo que eu acho que sempre se soube, que é a possibilidade de que esses objetos tenham uma tecnologia superior. Raramente não, diz. Saudações, como estabeleceu, tudo bem, quem mais está aí? Sim, vou agradecer ao Mirtoses por não fazer spam. Isso é spam. Infelizmente vou ter que bloquear a pessoa. Olhem só, olhem a quantidade de comentários e só comentários religiosos, gente, isso é algo pessoal, né? Religião é de cada um, né? Não é para ficar aí. Porque se perde o diálogo, se perde qualquer diálogo que possa ter, acaba se fechando, né? Olá, Sol, como você está? Certo, ele diz. Já veem e leem os comentários dos Trump Babies. O quê? Saudações, diz Belichel. Obrigado por respeitar temas importantes e incluir todos. Sim, não, estaremos lá. Às vezes, com tantas notícias, não conseguimos abordar certos temas, mas sempre comentaremos assuntos importantes, não é? Como vai, Dan? Mercedes Gabriel, boa noite e obrigado. E para toda a comunidade, não é? Ou seja, é um tema muito interessante, não é? Muito interessante. Obrigado. A questão não é essa. Estamos falando da unidade e união das repúblicas socialistas soviéticas, certo? Como mencionei no vídeo, não é isso. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, só para deixar claro, atualmente é a Rússia, né? Mas como comentei no relatório, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Foi em 82, certo? Por isso eu disse União Soviética e saudações. Esse Gabriel está correto. Não existia, não até 91, foi por volta de 91, 92, né? Que aí já se torna a Rússia atual, digamos, não com todas as divisões e tudo mais. Bom, todas essas divisões foram sendo feitas depois. Saudações, Beatriz, como você tem estado? Muito bom. E aí? Quem mais está aí? Eliseu diz que é um quebra-cabeça no universo. Saudações, Sol. Sim, é frustrante ver esses comentários religiosos. Sim, na verdade sim, ou seja, mas enfim, evidentemente quando se observa, pois é, tchau, né? Eu penso, foi só um, tudo bem. Mas aí vem 2, 3, 4, 5. Quer dizer, como se não, bom, é isso, tudo bem. É assim que estamos aqui, continuamos informando com muito prazer. Muito obrigado por nos acompanhar neste momento. Nos vemos mais tarde com mais informações, com outros assuntos importantes do que acontece no mundo. Muito obrigado e até mais tarde.